Eu acho que é um erro a gente analisar o comportamento eleitoral apenas pela lente da polarização nacional entre direita e esquerda. Isso existe, é claro, é fato, e não é só no Brasil e nem só na Amazônia Legal, né? Eu vejo essa polarização no mundo inteiro. Esse não é um fator determinante, na minha opinião. Na prática, eu acho que o voto na nossa região, ele é fortemente condicionado por temas econômicos territoriais muito específicos. Então, Zona Franca de Manaus, mineração, infraestrutura, logística, tudo isso não é só uma pauta econômica, é uma pauta de sobrevivência. É emprego, é renda, é circulação de mercadorias, é presença do Estado ou a falta da presença do Estado. Se dialoga diretamente com uma das conclusões que eu apresento no meu livro, que é fruto da minha tese de doutorado, que é o livro Inteligência Artificial nas Campanhas Eleitorais, a Democracia das Plataformas no Banco dos Réus. Qual é a reflexão que eu faço nesse livro, que foi objeto da minha tese de doutorado? É que hoje existe uma crise de representatividade muito grande, porque o Estado ele não consegue entregar direitos básicos como saúde, segurança, trabalho. Então, o eleitor passa a decidir com base no que é mais concreto, impacta, digamos assim, imediatamente a vida dele. Então, a polarização nacional entra muito mais como narrativa, como linguagem política, ela organiza ali o discurso, ela cria uma identidade, ela consegue mobilizar emocionalmente as pessoas, mas a decisão final do voto, né, sobretudo aqui na Amazônia, eu acho que ela é muito mais pragmática e territorial do que a gente imagina, né? Eu acho que o eleitor ele pode até se identificar com uma ideologia, mas ele não vota só pensando nessa ideologia, né? Ele vota pensando, penso eu, que em quem protege realmente a economia local, quem garante emprego, quem resolve os problemas reais. Então, eu acredito que ele faça assim essa junção, né, das duas coisas, mas não é só a questão da polarização que decide esse voto. Na área da direita, ela é fato, né? Realmente isso é fato, né? Mas eu acho que essa aparente estabilidade, ela também precisa ser analisada com muito cuidado, porque a gente consiga explicar apenas com essa questão da convicção ideológica consolidada do eleitor, que a gente tem uma estabilidade centrada mais no campo da direita, né? Mas eu não penso que seja só por conta de convicção ideológica. Na verdade, o que a gente observa é uma combinação de fatores. Existe sim uma inclinação ideológica crescente, especialmente em pautas conservadoras, segurança, religião, valores, autoridade. Acho que a população ela é muito impactada por essa questão de viver com medo, né, das facções, do avanço das facções, principalmente na região norte, e isso pesa muito. Mas também há uma forte adaptação às estruturas locais de poder, sim. A política aqui na região ela ainda é muito influenciada por lideranças regionais, redes econômicas, as bancadas temáticas, né? Os religiosos, eu acho que pesam muito nessa decisão, e isso cria uma lógica de voto mais personalizada, né? Mais programática, quer dizer, menos programática. Eu acho que entra um ponto central, que também está no meu livro, né? Que é o eleitor contemporâneo, ele vive uma crise de confiança nas instituições e nos partidos. Ele não se sente representado, então ele passa a decidir mais pela figura do candidato, pela percepção de força, de autoridade, de capacidade de resolver problemas, necessariamente por um projeto ideológico estruturado, né? Além disso, eu acho que as redes sociais mudaram completamente esse cenário. Hoje, numa democracia das plataformas, né? Em que os algoritmos, as bolhas informacionais, os discursos direcionados influenciam diretamente a formação da opinião pública. E aqui a gente tem um ponto central, que é a questão da dificuldade da popularização do acesso à internet no interior do Estado. Embora a gente não tenha essa popularização, essa difusão total,
de acesso à internet no interior do estado, né, ainda há uma dificuldade muito grande, embora com a chegada da Starlink e tudo mais, a gente ainda não tem esse 100%, digamos assim, de cobertura, a gente não tem, muitas vezes no interior as pessoas não conseguem baixar um vídeo, né, porque é pesado e tudo mais, inclusive as pessoas no interior usam mais o Facebook por conta que os vídeos são menos pesados, tem texto e tudo mais, mas eu acho que isso também está mudando, né? Então, essas plataformas, elas amplificam essas emoções, elas reforçam crenças, elas criam ambientes fechados de informação por conta desses filtros bolha, e isso tudo contribui para a manutenção desse padrão de voto, né? Mesmo sendo um debate político mais aprofundado. Eu ainda acrescentaria um terceiro ponto, que é o seguinte, né? O crescimento da direita na Amazônia não é um fenômeno isolado. Eu vejo isso no Brasil e no mundo, né? Ele faz parte de um movimento global. No mundo inteiro, a gente tem observado o avanço dos discursos mais conservadores, mais críticos ao sistema político tradicional, né? Está muito ligado a fatores como insegurança econômica, a frustração com a política por conta dessa crise de representatividade, a sensação de que o eleitor está abandonado, né, pelo governo, pelas forças estatais, né, e o descrédito nas instituições, né? Como que eu posso acreditar na segurança se eu estou vendo o avanço das facções na Amazônia, se eu estou vendo as facções se digladiarem, né, por território? Então, assim, há um descrédito muito grande nessa questão das instituições. No Brasil, eu acho que especialmente na Amazônia, isso vai se somar a uma realidade muito concreta, que é a ausência do Estado, né, a falta de infraestrutura, a insegurança, a desigualdade. A gente tem um Estado extremamente rico, né, ambientalmente falando, mas ainda muito pobre, com desigualdades sociais muito grandes, né? O crescimento da direita, ele acaba sendo, em grande medida, uma resposta a essa insatisfação, uma busca por ordem, uma busca por autoridade, uma busca por respostas mais rápidas. No meu livro também, eu faço um alerta muito importante, né? Esse processo ocorre dentro de um ambiente altamente influenciado pela tecnologia, pelos algoritmos, por estratégias de comunicação digital. E isso significa que a opinião pública hoje não é formada apenas por um debate nacional. Ela é influenciada, sim, por emoções, por repetição de mensagens, por segmentação de conteúdo, e isso pode potencializar tanto as escolhas legítimas quanto as distorções no democrático.